Retornamos agora com o programa Mercado e Ação, recebendo Carlos Marchionati, economista, formado aqui pela nossa PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Carlos. É um prazer estar aqui, muito uma honra ser convidado. Beleza. O Brasil está numa situação bastante delicada nesse momento, o mercado está muito sensível. É verdade. E o maior medo das pessoas hoje é o retorno da inflação. Ela parece que está subindo o muro e as pessoas estão enxergando a inflação do outro lado, estava escondida. Como é que é esse processo? É verdade essa sensação? Existe esse risco? As famílias estão sentindo isso, estão sentindo. Um dos fatores principais da inflação é o aumento descontrolado do gasto público. Impulsiona a demanda e os preços crescem. Existem outros fatores, por exemplo, a depreciação do real faz com que seja mais caro importar e as pessoas têm que comprar no mercado local. Isso também pode gerar um aumento de preços. Isso aí seria, então, uma ausência de oferta. Ausência de oferta. Ausência de oferta. Total, ausência de oferta. Pode ser tanto pela demanda quanto pela oferta. Então, nós temos dois tipos de causadores de inflação, vamos assim dizer. Perfeito. Demanda e oferta. E também a inflação causada por expectativas. Por exemplo, o Banco Central disse que a meta de inflação é 5%. Vai de R$100 vai para R$105 a média dos preços no mercado. E, de repente, por algum motivo, vai para R$110. Aumenta 10%. E as pessoas pensam, ano que vem não vai aumentar 5%, vai aumentar 10%. Então, a expectativa do futuro influencia na inflação. Explica. O que aconteceu no passado? O medo, a expectativa. O pessoal começa a se tornar prevenido, precavido em relação ao futuro. Eu já aumento antes que aconteça o fato. Geralmente é o empresário que faz isso. Isso é uma questão de credibilidade de governo. Total. Total. Dívida pública, inflação, recessão, juros. Como é que se dá esse caldo? Como é que ele ferve e se ressignifica com o consumidor? Sim. Tudo começou, teve a crise de 2008 no mercado financeiro dos Estados Unidos e o governo Lula teve que mudar um pouco a política econômica. Teve que gastar um pouco mais para aquecer o mercado brasileiro, que estava desaquecido porque o mercado americano começou a desaquecer. Começou a quebrar muitas empresas, deu todo aquele transtorno. Aí, a Dilma entrou e continua essa política de expansão fiscal. E isso começou a gerar vários desequilíbrios na economia. Começou a inflação dar uma aumentada. Se a trajetória de dívida pública e PIB, o percentual entre um e outro, está aumentando, o risco do país está aumentando. É que nem uma família. A família está se endividando. O banco vai cobrar o crédito mais caro. Pelo risco. Pelo risco. E os juros vai aumentando. Com os juros aumentando, e também o lado da inflação aumentando, o juros real aumentando, que é o juros real, o juros nominal, que é a Selic, por exemplo, que hoje está 14%, definido pelo Banco Central, é o juros real mais a inflação. A expectativa da inflação, melhor dizendo. A inflação hoje está em torno de 8 e alguma coisa. Bota mais o juro real, fecha 14%. O juros real aumentando, deprecia investimento produtivo. Tu falaste que o governo da ex-presidenta Dilma, ele foi marcado pela expansão fiscal. Perfeito. O que é isso? O governo gastar mais. O governo emite títulos da dívida pública, pega o dinheiro das pessoas para se financiar e gasta um salário de políticos, que é o que a gente menos gosta, gasta com infraestrutura, obras da Copa do Mundo, por exemplo. Com corrupção. Corrupção, sobrefratura, uma obra era 50 milhões, fica 300 milhões, 1 bilhão, teve casos absurdos que a gente ficou sabendo. Salário de políticos, obras, pagamento de folha de funcionário, mais cargos comissionados. Na verdade, tu começa a pegar uma coisa ou outra, ela se transforma em credibilidade, né? E uma economia, quer me parecer, que ela é, se não totalmente, mas quase totalmente sustentada pela credibilidade. Credibilidade no governo, no governante, enfim, em todos os ciclos. Tem o fornecedor, o consumidor e o governo.
Perfeito. Se não houver confiança entre essas três peças da engrenagem, não tem economia saudável. Não tem. Seja pelo lado de preços, juros, o crescimento do PIB fica fragilizado, o câmbio principalmente. A gente importar um iPhone, por exemplo, fica complicado. O preço do iPhone fica mais caro. PEC 241. Isso tem que desmistificar isso. Então, começa. Estão dizendo que vai ter um teto máximo para a saúde e para a educação. Não é verdade. O que tem é um piso mínimo. Um piso mínimo estabelecido pela Constituição, pela lei da PEC, pela emenda constitucional, falando melhor. Tá, essa PEC ela está estabelecendo o limite de gastos... Global. 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 Todos os gastos do governo, conforme a inflação. Tá. Os gastos do governo, eles são percentuais da sua arrecadação. Percentual. Eles são... ele tem... Eu vou gastar 5% da arrecadação em saúde ou 5% em tipos de obras. Isso. Se a arrecadação é menor, o gasto é menor ou permite a construção de dívidas? Permite a construção de dívidas. E aí acontece todos os efeitos nocivos que eu disse. Aumento da taxa real de juros, inflação. Em termos de economia, o gasto que o governo faz, então, numa circunstância como esta, em que as arrecadações diminuíram, perfeito, mas ele permanece no nível de gasto, provoca um endividamento maior. Por consequência, aumenta o risco e aumentam as taxas de juros cobradas sobre essa dívida. Perfeito. Eu não consigo mais financiar barato. Perfeito, como uma família. À medida que a família vai se endividando, é mais perigoso emprestar dinheiro para ela, empurra o preço do crédito para cima. Aliás, quem empresta gosta dessa circunstância, porque aumenta o risco, mas a taxa é bem maior. Quais são as maiores fontes de recursos do governo, não em arrecadação, mas em empréstimos, em colocar dinheiro no cofre do governo emprestado? Vem especialmente de bancos, instituições financeiras, compram os títulos públicos do governo. Tem o Tesouro Direto, que é o indivíduo, pessoa física, comprando títulos do governo. Existe isso. Eu, inclusive, invisto uma parte da minha renda nisso. Mas isso chega em torno de 1% total. O resto é título público de empresas, instituições financeiras. Tem um pouco da dívida mobiliária federal, da dívida pública, do setor externo. Mas vem se reduzindo cada vez mais, tanto que o Brasil se livrou do FMI no governo Lula. Conseguiu pagar grande parte da sua dívida. Então, a dívida do Brasil hoje é em banco? Em instituições financeiras e empresas. Mas fala-se de dívida externa. É um assunto já um pouco ultrapassado. O Brasil já passou por esse problema. Ultrapassou? Já passou por esse problema. Então... Problema do FMI, né? Um professor meu dizia, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, o FMI chegou junto. Dizia ele, né? Mas esse problema não é o mais preocupante no momento. As eleições nos Estados Unidos agora que estão prestes a se liquidarem. Uhum. Eu digo liquidar porque está uma guerra entre eles, daqui a pouco um mata o outro, coisa parecida. Mas essa eleição ela vai ter um efeito na economia. Com certeza. Global, e o Brasil participa disso. Perfeito. Qual é o efeito que vai previsto acontecer no Brasil? No Brasil, o que pode acontecer é o seguinte, o governo americano vai ter o lado fiscal e o lado monetário. O monetário é definido pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, e o lado fiscal, que vai depender muito da Hillary ou do Trump. Caso eles aumentem o gasto deles, vai apreciar a moeda deles e depreciar o nosso real. Porque a demanda por dólar vai aumentar. Se aumenta a demanda por dólar, o dólar se valoriza. Tá, mas até que ponto isso é vantagem para a economia americana? Porque valorizando o dólar diminui a exportação dele. Perfeito, isso acontece. Para a gente vai ser bom. Porque o real vai ficar desvalorizado. Se o real desvaloriza, as nossas exportações aumentam. A nossa exportação aumenta. Aumenta. E, por outro lado, se o Fed aumenta os juros, também vai apreciar o dólar. Mas, no caso, vai diminuir a renda dos Estados Unidos, o poder de consumo deles, podendo nos impactar também. Resumindo, agora uma dica para o nosso telespectador, então nos aproximando ao final do programa,
Como é que o consumidor, o cidadão brasileiro, deve agir nesse momento com essa instabilidade econômica? Qual é a dica de ele se sentir um pouco mais seguro? Tem que ter sua reserva, sua poupança. Não estou dizendo caderneta de poupança, porque existem inúmeros investimentos melhores. Caderneta de poupança não está rendendo nem a inflação hoje em dia. A inflação está alta. Alguns meses supera a inflação, outros meses não. Principalmente de dezembro, janeiro e fevereiro, dificilmente vai superar. A inflação é quase de 1% ao mês. Existem títulos públicos indexados à inflação que pagam a inflação mais um juro real. Maravilha, risco zero, já protege a renda das famílias. Então, a tua sugestão é poupança. Uma parcela do salário tem que poupar, financeiramente. Sim. Também, um tipo de investimento é investimento em educação. Pagar a faculdade do filho é uma maravilha. A renda do filho vai aumentar no futuro. Tá, mas a situação está complicada aí. Está complicada, é. O pessoal está perdendo emprego para o dia a dia dessas pessoas. Para o dia a dia. Qual é a luz no final do túnel? Corte de gastos supérfluos, que é o que o governo tem que fazer. Cortar gastos. Todo mundo tem que fazer. Governo e cidadão. Governo e cidadão. Governo e cidadão. Tem que gastar no que é necessário. Tá certo. Bom, vamos ficar por aqui. Agradecemos a audiência, agradecemos a presença do Carlos Marchionati. Perfeito, muito obrigado, foi um prazer. Continue conosco, estamos sempre nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados com você.